Tem uma outra crise climática, que é uma crise intracerebral, que é pela automação das nossas funções, pela delegação, subcontratação de múltiplas funções cerebrais para os nossos gizmos que nós inventamos, o cérebro está evoluindo, nitidamente. Né? Vários estudos, não é um só. Queda de vocabulário, perda de memória. Eu sempre falo nas minhas palestras, né? Quantos telefones hoje você lembra de cor? Né? As pessoas olham para mim como se eu tivesse caído de outro planeta. Eu lembrava de todos os telefones da minha família inteira. Até hoje, né? 240-3399 era da minha avó Lígia, aqui em Moema, que era o único telefone da rua na época, que qualquer problema acontecesse, você tinha que ligar para esse número para ser salvo, né? Pela família. Hoje ninguém lembra, às vezes, do próprio número. Pessoas que têm mais de um celular não lembram de todos os seus números de celular. Né? Por quê? Porque nós delegamos a nossa memória e o cérebro falou, ok. Ficou preguiçoso. O cérebro... Eu sempre falo isso, eu acho que eu já falei aqui a última vez. O orçamento energético do cérebro é no limite, entendeu? Nós consumimos 20% da energia produzida pelo corpo. Então, qualquer coisa que o cérebro puder economizar ou desviar para outra função que é mais importante, ele vai fazer esse balanço. Se você para de... Né, é que nem um músculo, se você para de usar certas... Atrofia. E eu vi isso no estudo que eu publiquei com os meus colegas na China agora em dezembro. Foi um choque para mim. Nós avaliamos 19 pacientes com lesão medular há muitos anos, chegando até 25 anos, e o que nós notamos é que é uma atrofia de áreas do cérebro que não são normalmente associadas com controle de movimento. Áreas, por exemplo, do lobo temporal, que você associa com doenças neurodegenerativas. Ou seja, a conclusão do nosso estudo é que essa atrofia parece como se a lesão medular e a falta de movimento crônico acelerasse o processo natural de envelhecimento do cérebro. Aí nós pusemos os pacientes para treinar, metade desses pacientes treinaram com o nosso protocolo, né, de interface cérebro-máquina que a gente criou aqui no Brasil. A atrofia começou a regredir. Até numa paciente de 20 anos de lesão medular, nós conseguimos fazer uma regressão ou uma desaceleração desse processo de envelhecimento cerebral. E o que acontece? Pela primeira vez nós chegamos à conclusão, junto com um outro grupo independente, eles não sabiam do nosso trabalho, a gente não sabia deles, que você precisa estudar os déficits cognitivos depois de uma lesão medular. Você precisa medir ao longo do tempo para ver o que está acontecendo, porque muito provavelmente, e já tem 2 trabalhos dizendo que existem a longo prazo déficits cognitivos. Né? Para mim é um choque. Se você falasse para um neurologista que é aqui em cima no HC, 20 anos atrás, 30... Quer ver uma correlação? Ninguém ia acreditar. Ninguém ia falar isso. A sorte é que nós estávamos trabalhando com um dos maiores hospitais chineses, Xuanhu Hospital, que tinha A interpretação era sempre física. Isso, é clínica, né? Clínica. Mas nós tínhamos acesso a ressonância de alta resolução, ressonância funcional, ressonância estrutural, toda a sorte de equipamento de imagem cerebral, e nós fizemos imagens sequenciais dos pacientes ao longo do tratamento e no grupo controle. O grupo controle continua envelhecendo rapidamente. O grupo que usou o nosso protocolo foi reduzindo e revertendo. Nós conseguimos reverter, inclusive no lobo temporal. Agora, a predição é que se nós tivéssemos medido memória, testes de memória aos nossos pacientes, nós poderíamos ver uma melhora no desempenho nesses testes dos pacientes que foram tratados. Exatamente como funcionam os músculos. De certa maneira, é uma analogia, né? Então... Se você não treinar o músculo, ele atrofia. Se você treinar, ele ganha massa magra. Isso, mas faz sentido do ponto de vista que nós carregamos na cabeça um cérebro pré-histórico, que foi selecionado quando a gente caminhava 20, 30 quilômetros por dia, ou corria para escapar do predador, ou tinha que caçar. Então, o movimento, né, a conclusão do trabalho, que nem sei como vai ser aceito isso, finalmente eu pude escrever num lugar, oficialmente, a minha tese de anos, que você não pode separar o cérebro do corpo. O cérebro é o corpo e vice-versa. Eu chamo a pele do terno do cérebro. O sistema gastrointestinal tem um sistema nervoso nas paredes do sistema gastrointestinal que se comunica pelo cérebro, não só por nervos, mas pela corrente sanguínea. Né? E nós identificamos
nesse trabalho uma série de fatores humorais que o músculo produz quando a gente anda, ou quando a gente tem atividade física continuada, que interferem com os fatores de crescimento do cérebro. Então, no próximo estudo agora, nós vamos dosar várias moléculas que nós descobrimos que se chamam mioquinas, que quando você faz exercício, você anda, faz halterofilismo, qualquer coisa dessas, não é nada louco, nada de ficar correndo maratona todo dia, mas andar. Mas aquela ideia antiga, pensando em corpo sano, isso, é verdadeira. É verdadeira, exato. Mas quando você ativa os seus músculos continuamente, o músculo funciona como uma glândula. Ele libera na corrente sanguínea esses fatores que incentivam, alguns deles são fatores de crescimento, mas eles incentivam o cérebro a produzir fatores de crescimento que geram expansão de dendritos, de axônios, no hipocampo geram novos neurônios. Então, é um loop fechado. Entendi. É um loop fechado do corpo inteiro com o cérebro. Agora, Nicoleles, o que pandemias, como foi a Covid-19, e novas pandemias que estão ameaçando surgir por aí, tem a ver com crise ambiental e com a atual situação do planeta? Bom, existe uma conexão direta, né? Você aumenta a temperatura do planeta, você começa a favorecer a proliferação. Você não viu? Caiu uma geleira, acho que foi na Antártida, se eu não me engano, tinham não sei quantos vírus embutidos no gelo lá, Deus sabe há quantos milhões de anos, que ninguém nunca tinha visto. O povo está catalogando o que aconteceu lá, mas se não tivesse aumentado a temperatura dos oceanos e da atmosfera, a geleira não ia dissolver e você não ia ter a liberação desses organismos que estavam lá, né? Tem coisas provavelmente na floresta amazônica ou lá no Congo, né? As grandes florestas tropicais que sobraram, né? A nossa aqui e a do Congo, né? Da África Central. Tem vírus lá que provavelmente nunca foi estudado, nunca foi identificado. Tem coisas ali que, né, nunca se deu conta. E de repente eles podem ser, né, como no Covid, eu me lembro que no meio da pandemia teve um trabalho mostrando que o vírus que surgiu, se eu não me engano, foi na costa oeste da África, se eu não me engano, surgiu uma cepa de Covid. Em menos de 24 horas ela estava espalhada pela Europa, porque evidentemente avião vai lá, passageiro, aeromoça, entra no avião, vai para Londres, o vírus foi exportado. É como se o sistema imunológico da natureza tivesse em crise. O sistema imunológico, exato, é uma boa analogia. E como se o nosso sistema, eu na época publiquei um trabalho, um pré-print mostrando, é coisa super louca, né? Eu sou neurocientista, né? Os virologistas aqui ficaram malucos comigo. Porque eu fui olhar, eu estava preso aqui em São Paulo no meu apartamento, né? Fiquei preso 20 meses aqui, não podia sair. Eu comecei a olhar no começo da pandemia os mapas de Covid, distribuição geográfica no Brasil e no mundo, e os mapas de dengue. Quando eu pus os mapas, maravilha da, não inteligência artificial, mas Photoshop, quando eu pus os mapas um em cima do outro, eles eram complementares. Onde tinha muito dengue não estava tendo Covid. Onde tinha muito... Qual é a explicação? Havia uma imunologia cruzada. Eu publiquei um preprint com gente, o pessoal que trabalha com dengue quase quis me matar. Pois bem, 2 anos depois, porque é dinâmico, né? No começo da pandemia, havia uma certa proteção. Se você tivesse tido dengue de um certo tipo, eu não me lembro qual era das 4 tipos lá, mas o que era predominante no Brasil. E nós olhamos em 100 e poucos países do mundo e batia. Todo lugar, Índia, todo lugar que nós olhamos batia. O que acontecia? Se você tivesse tido dengue recentemente, os anticorpos que você tinha produzido para dengue neutralizavam parcialmente o Covid, o coronavírus. Não faz o menor sentido, os vírus são completamente distintos, não tem nada, não tem nada a ver se você for olhar. Só que epidemiologicamente nós tínhamos dados com uma correlação absurda. Putz, mas meteram o pau, falaram o diabo, né? Pois bem, 2 anos depois, o pessoal do Instituto de Virologia de Bengal, né, na Índia, pegou amostras de soro de gente que eu implorei aqui no Brasil para o pessoal fazer esse estudo, ninguém quis fazer. Pegou amostras do soro de pessoas que tinham tido dengue na Índia e colocou em cultura do coronavírus e eles bloquearam, neutralizaram o coronavírus, tá? No começo da pandemia, no primeiro ano.
Quando mudou a cepa no final do ano, em 21, acho que foi no final de 20, né? Eu tô as datas assim. Em outubro de 20. Eu acho que é isso, por aí, reverte. As novas cepas, o dengue potencializava o coronavírus. Ou seja, o sistema imunológico humano é como se fosse o juiz de um jogo de futebol viral. Ele media a interação dos vírus, tá? Ele é como se fosse o árbitro de quem vai poder interagir com quem, ou quem vai potencializar ou não. Mas eu tive que recorrer ao Instituto de Virologia da Índia, porque eles têm essas amostras, né? Porque eles têm muitos casos, e o rapaz publicou um mega trabalho, lindo, maravilhoso, mostrando quando era um protegia o outro e quando um potencializava o outro. Ele mostrou todo o processo, porque eles tinham amostras, né, em grande quantidade de soro, né? A ciência moderna, depois da experiência pandêmica do coronavírus, ela está pronta para novas pandemias? Não, claro que não. A gente nem sabe de onde vai vir, o que vai vir, né? O coronavírus sumiu, né? Aqui no Brasil, né? Sumiu, ninguém falou nada, né? Foi posto embaixo do tapete e tem gente tendo coronavírus, tem gente tendo Covid, perdão. Semana passada, uma pessoa que eu conheço estava com Covid aqui em São Paulo, né? Então, foi posto, ninguém quer falar sobre isso, não vale a pena. Eu queria escrever um livro, né, rapidinho, sobre o Comitê de Combate ao Coronavírus do Consórcio Nordeste, que foi, foi marcante, né? Outros países fora do Brasil usaram os nossos relatórios, Panamá pegava os nossos relatórios e basicamente fazia lá, tal. Os bastidores, né? Eu queria contar a história por trás do negócio. A minha editora falou, não, talvez a gente faça pós-mortem, assim, não vamos criar confusão, né? Porque as pessoas não têm ideia o que foi aquilo. Uma batalha campal. Eu nunca vi nada igual. Eu apelidei de ciência de fronteira, de trincheira. Como se você estivesse numa batalha, numa guerra, e você está na trincheira tendo que tomar decisões, né? Manda infantaria, não manda infantaria, só que você não é o general. Você é o assistente de ordem do general que fala, olha, vai morrer todo mundo. Mas é o general que decide se vai fechar Salvador ou não vai fechar Salvador, entendeu? Não fecharam. Morreu muita gente. De onde vem o perigo maior, na sua opinião? Da crise ambiental, do risco de uma guerra nuclear, de uma nova crise pandêmica? Não, o risco maior vem do ser humano, vem da mente humana. Nós somos a única espécie no mundo que conspira para a sua própria extinção. Não tem nenhuma formiguinha que faz isso, nenhuma abelha. Se você me nomear uma espécie que destrói o seu meio ambiente, ou destrói sua fonte de alimentação, de sol, de sei lá o quê, não tem. Porque eu ia dizer isso antes, a tecnologia virou uma religião. Eu chamo do culto da máquina. Estou te ouvindo. O que é isso? Não, é para mim, é para mim. É a moça que precisa de uma ajuda? Não. Tá tudo ok. Tá tudo ok, não? Tá tudo ok. Não, fiquei com medo agora. Só que são mais de 2.500 assistindo a gente ao vivo. Isso é bom ou ruim? É bom, a produção tá aqui pedindo Celebrando e pedindo para eu pedir inscrições, contribuições e aquela coisa toda que vocês já conhecem. Vamos continuar aqui ouvindo. Qualquer coisa, eu tenho uma labradora chamada Vega, quiserem contribuir para a ração, tá cara pra caramba, a gente aceita também. Tá? Vega, eu vou fazer um podcast. A eu contei isso pra você, não? Não me contou. Vou fazer um podcast com a minha cachorra. É mesmo? Vegona. Ela é sensacional. Eu começo a falar de ciência, ela para. Ela fica do lado assim, fica olhando. Sabe como se tem algo muito importante acontecendo? Aí eu começo a falar de qualquer coisa que não seja, né, assunto sério, ela entra no modo labrador, né? Diga lá, tecnologia está virando religião. Não, eu já falei para você a última vez, mas um dos meus grandes heróis que eu homenageio nesse meu livro, porque ele foi esquecido tanto nos Estados Unidos como no mundo, mas foi o maior historiador da história da tecnologia de todos os tempos, tá? Esse cara escreveu 5 livros que não é uma trilogia, são 5 volumes que contam, narram, né, desde a pré-história até os anos... A primeira edição foi no final dos anos 30, mas ele atualizou até o final dos anos 50, se não é 60, meio de 60. Lewis Mumford, né? Que nunca terminou a escola, tá? Ele foi o maior crítico de arquitetura da história dos Estados Unidos, 30 anos escrevendo a coluna no New Yorker. Tem uma excelente biografia dele escrita por um escocês. Isso, eu tenho a biografia. É uma vida dramática, triste,
Ele era filho de uma empregada de um barão Sim. do sistema financeiro americano, né, em Manhattan, que era o pai dele. E ele foi descobrir quem era o pai dele aos 40 e poucos anos de idade, entendeu? E ele aprendeu arquitetura andando pela cidade de Nova York, vendo os prédios e indo atrás da história do prédio. E ele escreveu durante 30 anos, se eu não me engano, a Skyline. Era a coluna mais lida pelos arquitetos do mundo inteiro. Os caras ligavam para o New Yorker para pedir para o Lewis Mumford falar sobre o novo... E ele não estava nem aí para os caras, entendeu? Não queria nem saber. Ele queria mostrar que a arquitetura era uma das expressões estéticas mais profundas da condição humana. Os livros, parece que... Eu não sabia, mas parece que existem em português. Então, se alguém me perguntou que livro eu devia recomendar aqui, todos. Especialmente um livrinho de 60 páginas, 80 páginas, chamado Arte e Tecnologia. Brilhante. O Lewis Mumford ele morreu sem ser reconhecido como um grande intelectual. Ele era um colunista, né? Claro. Mas os livros de ciência dele, ou da história da tecnologia... Muita gente o chamava de divulgador científico. Isso, ele recusava esse rótulo porque ele dizia que ele era um historiador amador, né? Ele era um homem super humilde, morou na mesma casa, no mesmo lugar, uma coisa maravilhosa. Mas, enfim, ele fala uma coisa ali, ele cria a expressão culto à tecnologia, o culto à máquina. Porque ele não chamava tecnologia, ele chamava técnica, porque ele engloba, além das maquinetas, outras coisas, né? Então ele fala o seguinte, o começo do que nós estamos vendo hoje, ele fala isso em 61, o ano que eu nasci. A inteligência artificial estava, né? Ele já sabia dos computadores, tal, que ele odiava. Ele falava que ia ser a grande prisão futura da humanidade, ia ser uma prisão digital. Olha o cara, 61. Ele fala o seguinte, o processo de arregimentação da mente humana que os evangélicos da era da computação querem concluir começou na Idade Média com um dispositivo. Aí ele pergunta, né, para a audiência, qual? Os caras falam X, Y, ninguém fala. O relógio. Quando o relógio é introduzido nas sociedades medievais, você começa a fazer parte de um sistema de regimentação. Ou seja, ele transforma a sociedade num exército. E o exército, os exércitos, como a gente conhece, as falanges romanas, macedônias, egípcias, vêm das minas. As minas criam o modelo que foi transferido para as guerras, né, da antiguidade e daí para frente, de arregimentação da mente humana. Porque na mina, tudo tem que ser sincronizado, porque senão morre todo mundo, né? E tudo tem que ocorrer digitalmente, discretamente, tá? E ele fala, no momento que o relógio é colocado no centro da igreja, da praça central, de qualquer porcaria de comunidade italiana, a vida muda. Porque tem hora para tudo agora. Tem hora para acordar, tem hora para trabalhar, hora para comer, hora para dormir. E aí a biologia analógica do ser humano começa a ser discretizada, dividida em pacotes.